Saiu uma nova pesquisa Atlas de aprovação do governo e também de resultados eleitorais e também de posicionamento econômico da população, que são 3 patadas no Lula, tá? O Lula, a desaprovação dele voltou a ficar maior do que a aprovação. Lembra? Na Atlas Intel era a única pesquisa que ainda dava a aprovação do Lula maior que a desaprovação. Agora nem nela tem mais isso, né? Acabou o efeito Canadá do Lula, já voltou a ser mais desaprovado do que aprovado, mesmo na Atlas Intel. Mas essa não é nem de longe a pior notícia dessa pesquisa. Tem 2 outras notícias muito piores para o Lula. Primeiro que, em comparação com os outros candidatos, ele tem pelo menos 2 candidatos que ganham dele muito fácil na eleição, além do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe, ganharia do Lula com facilidade em 2026, mas o pessoal está tentando a muito custo aí tirar o Bolsonaro da corrida eleitoral em 2026. Mas tanto a Michelle Bolsonaro quanto o Tarcísio ganham do Lula com facilidade em 2026. Os outros candidatos têm mais dificuldade. Mas essa também não é a pior notícia. A pior notícia é a questão econômica. A população brasileira está pessimista com a economia. E isso tende a afetar o resultado em 2026. A gente vai ver aqui a preocupação que o pessoal tem e como é que isso é uma má notícia para o Lula ano que vem. Eu sou Peter Turguni, a ver seu canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Vicky Sossa de Curitiba, Comi o Peter no Carnaval de Salvador e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, um monte de matérias aqui nos jornais falando sobre a pesquisa, como é que aumentou, como é que não sei o que lá, mas eu acho melhor a gente ir direto na fonte, né? A fonte está aqui, ó, é a Latam Pulse Brasil, foi divulgada agora, a pesquisa é de novembro de 2025, foi feita nos últimos dias de novembro de 2025, mas foi liberada agora, né? E, bom, o primeiro ponto que o pessoal está levantando, que eu acho que é relevante também, né? Porque o Lula tinha essa grande expectativa de que a briga do Trump com ele melhoraria as aprovações e não sei o que lá, e não, né? Até teve um efeito de melhoria um pouquinho, como eu falei que teria, mas já acabou e já não tem mais nada, né? Então tá aqui, ó, 50,7% desaprovam o governo Lula, o presidente Lula especificamente, então é porque a gente vai ver depois o governo também está desaprovado, tá? Mas o Lula em si já está com uma desaprovação maior do que a aprovação, embora esteja no empate técnico, tá? Está dentro da margem de erro. Se você olhar aqui do ponto de vista histórico, a aprovação do Lula vinha sendo maior lá em 2024, no final de 2024 houve a grande reversão, né? Piorou muito aqui a aprovação do Lula. Aí depois você teve aqui justamente a questão do efeito Canadá do Lula, aqui, que ele deu uma melhorada e coisa e tal. O pessoal, aí, Lula ganhou, o Trump ajudou o Lula, não sei o que lá. Eu avisei que não seria isso, até teria um efeito pequeno, mas não teria uma durabilidade grande. E a gente já está aqui agora de novo em território negativo à aprovação do Lula, sendo que esses últimos pontos todos aqui, desde julho, basicamente, é tudo empate técnico, tá? Em momento algum aqui houve separação para um lado ou para o outro, além da margem de 2 pontos percentuais da pesquisa, né? Então tá tudo empate técnico aqui, mas é notório que está caindo essa aprovação do Lula, o que é uma coisa positiva. Eles fazem a separação aqui pelas várias classes, né? E o resultado aqui é esperado, né? Mulheres aprovam mais o Lula do que homens, a gente já sabia disso. No nível educacional, quem gosta do Lula é o pessoal que é muito, muito ruim, que é muito burro, o pessoal do ensino fundamental e o pessoal do curso superior. Isso é o que eu falo para vocês. A esquerda no Brasil, ela divide nesses 2 aspectos, né? O pessoal que tem muito dinheiro, a elite aristocrática socialista, e a galera que não tem dinheiro nenhum, que é todo fudido, que acredita nessa elite aristocrática socialista. O meio da galera é de direita, né? E com relação à idade, também, quanto mais velho, mais aprova o Lula. Isso é o sinal mais eloquente daquilo que eu falo para vocês. A esquerda está morrendo, literalmente está morrendo. O pessoal mais novo não gosta do Lula, só o pessoal da minha idade para cima, 45 para cima anos aqui, na verdade minha idade aqui, porque 45 a 59, eu estou com 57, né? Nessa faixa de idade aqui, a galera da minha idade já começa a gostar do Lula, né? E o pessoal que já está com o pé na cova aqui, de 60 a 100 anos, também gosta muito do Lula, né? E o que mais que tem aqui? Renda familiar. É o mesmo fenômeno que você vê aqui no nível educacional.
Quem é que aprova o Lula? O pessoal que ganha até 2.000 salários mínimos, o pessoal que ganha muito pouco, eles aprovam muito Lula, e o pessoal que ganha muita grana mesmo, acima de 10 mil reais por mês, é o pessoal que apoia o Lula. É o que eu falo para vocês, o grosso da população brasileira é o pessoal correto, é o pessoal que está ali no meio do caminho. A elite aristocrática socialista gosta, por quê? Porque a elite aristocrática socialista está satisfeita com a situação. Quem ganha bem, quem está rico, quem é rico, está satisfeito, não tem nada o que reclamar. E daí não quer mudanças no status quo, né? Quem quer mudar o status quo é quem está embaixo. Quem está em cima não quer não, quem está em cima está satisfeito com o status quo. Então o que acontece é isso, é o pessoal rico que é da esquerda e o pessoal muito pobre que é burro o suficiente para cair no papo do pessoal muito rico, né? E religião também não tem nenhuma novidade, enfim, é o fator que a gente já sabe aqui. Eu não vou nem repetir esses cruzamentos demográficos aqui, porque é o mesmo padrão em todas as coisas. O pessoal que é favorável ao Lula é o pessoal muito pobre e o pessoal muito rico, né? Mulheres principalmente e não homens, né? Enfim, essa é a situação. Aí está aqui a avaliação do governo Lula. Então, primeiro foi a avaliação do Lula, a do governo Lula também está agora negativa, ou seja, desaprova mais o governo do que aprova o governo. E mais uma vez você vê mais um cruzamento aqui, né? A desaprovação do governo vinha grande, deu uma melhoradinha ali, o tal do efeito Canadá lá do Lula, e depois já mergulhou de volta aqui, o governo dele já está desaprovado aqui, e aqui nesse caso já dá fora da margem de erro, tá? Porque já tem mais do que 4 pontos percentuais aqui de diferença. Então aqui não há empate técnico não, aqui de fato o governo é mais desaprovado do que aprovado aqui, né? Não vou nem entrar aqui no cruzamento de dados, que é a mesma coisa do outro lá, que vocês já sabem, né? Agora, olha que coisa interessante isso daqui. Comparação do governo Lula com o governo Bolsonaro. O governo Lula foi melhor ou foi pior do que o governo Bolsonaro em uma série de coisas? E a maior parte das coisas o pessoal considera que o governo Bolsonaro foi muito melhor. Por exemplo, segurança pública, muito melhor o Bolsonaro. Responsabilidade fiscal e controle de gastos, muito melhor o Bolsonaro. A população entendeu isso daqui, né? Impostos e carga fiscal, Bolsonaro muito melhor. Os únicos pontos que o Lula ganha, turismo, cultura e eventos. Porque realmente os artistas tudo fala do Lula, né? Mas ganhou por pouco aqui, 3 pontos percentuais só. Moradia, 4 pontos percentuais. Não sei o que o pessoal tirou que moradia foi melhor, porque na verdade, é verdade que o Lula reviveu o Minha Casa Minha Vida, mas era a Casa Verde e Amarela do Bolsonaro. É o mesmo programa, só mudou de nome, né? E aqui, direitos humanos e igualdade racial, relações internacionais, esses são os pontos que dá para ver que o pessoal caiu na propaganda da televisão. A televisão que fala que o Bolsonaro afastou o Brasil, o Lula botou o Brasil no mundo, sendo que não, o Lula só cagou a imagem do Brasil para o mundo, né? Enfim, todo o resto, comércio internacional, até em meio ambiente, cara, meio ambiente o pessoal considera que o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula. Aqui, o resto tudo, saúde, saúde, o governo Bolsonaro foi melhor que o governo Lula. Olha o tamanho da tromba que tem o pessoal aqui, né? E o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, eles dizem que o governo Bolsonaro foi melhor do que o do Lula nessas coisas todas aqui, e lembra que relações internacionais, direitos humanos, igualdade racial, isso aqui não é coisa que esteja no top prioridade do eleitor brasileiro, tá? Segurança pública tá. Então esse que é o dilema para o Lula, né? Corrupção, responsabilidade fiscal, controle de gastos e segurança pública, isso são coisas que o brasileiro se importa. E eles consideram que o Bolsonaro foi melhor do que o Lula nisso, né? Aqui tem umas medidas do governo Lula que o pessoal gosta ou não gosta, coisa e tal, e uma coisa que chama atenção para mim, que eu fico muito orgulhoso disso, aqui, ó, olha só, uma das coisas que o povo não gostou que o Lula fez, retirada de empresas públicas, como os Correios, do programa de privatização. Caramba, quem diria que eu ia ver essa notícia um dia, tá? Eu lembro de eu discutindo com o pessoal lá na época do Fernando Henrique Cardoso, 98, não podia falar privatização, palavrão, não pode privatizar, porque né, a propaganda que a mídia esquerdista falava, não, que as nossas empresas nacionais, não podemos vender o patrimônio público e não sei o que lá. E eu sempre fui favorável a isso, né? Eu sempre fui, é verdade que eu me tornei anarcocapitalista ali por 2013, 2014 mais ou menos, mas antes disso eu já era liberal clássico, eu já acreditava que o Estado tem que ser o menor possível, né? Então, sempre fui a favor de privatização. E naquela época não podia falar privatização porque o brasileiro não gostava de privatização, e agora já temos brasileiros reclamando do Lula ter tirado os Correios do programa de privatização, né?
Tentativa de fiscalização de transações com o Pix. Aumento do IOF. O Lula gastou uma grana, botou os robôs dele tudo para dizer que não, que o IOF é coisa de rico e não sei o que lá. A população cagou para isso. A maior parte acho que foi um erro aumentar o imposto do IOF, né? Enfim, e lógico, o imposto das comprinhas lá na Shopee também, o pessoal não gostou nem um pouco disso daqui, né? Eu vou pular aqui uma parte da pesquisa, porque tem umas coisas que não interessam pra gente, eu vou falar sobre tudo na pesquisa aqui, vai dar muita coisa, né? Mas essa parte aqui é interessante, ó. Essa parte eu acho que é a principal, que é a intenção de voto para presidente no segundo turno. Em um eventual segundo turno nas próximas eleições para presidente da República, como é que você votaria nesses cenários? Então, o Lula, o Tarcísio, a Michelle e o Bolsonaro, os três recebem aqui empate técnico com Lula, tá? Então 49% para o Lula e 47% tanto para o Tarcísio, para a Michelle e para o Jair Bolsonaro. Lembrando que, no caso do Lula e do Bolsonaro, além de ter a intenção de voto, eles têm a rejeição muito alta, o que não é verdade no caso da Michelle Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas. Então essa situação de há um ano das eleições, você está em empate técnico com o presidente atual, sendo que você tem muito menos rejeição do que ele, isso aqui é garantia de vitória, tá? Tanto a Michelle quanto o Tarcísio ganham com muita facilidade. O Bolsonaro, eu acho que ganha também, mas o Bolsonaro também tem uma rejeição alta, tal como o Lula, né? O Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior estão mais para trás aqui. Eduardo Leite está aqui só de brincadeira. Eu achei ruim eles não terem colocado o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, porque são outros nomes que seriam viáveis nessa história e a gente não sabe como é que eles ficariam nisso daqui, né? Eles fizeram pesquisa também com o primeiro turno, mas eu já falei para vocês que pesquisa de primeiro turno não quer dizer nada, porque depende de que candidatos que você coloca no primeiro turno, então não faz sentido fazer pesquisa de primeiro turno a essa altura do campeonato. Evidentemente, quando chegar perto da eleição, que a gente já souber quem são os candidatos do primeiro turno, aí é outra história. Mas então essa aqui é a outra notícia ruim do Lula, né? Então não só a desaprovação dele caiu, como também a intenção de voto dele piorou, né? E você pode ver aqui com o Tarcísio, que tinha chegado a abrir uma amplitude grande aqui, ó. O Lula estava na frente do Tarcísio aqui nos últimos dias, no momento da, entre aspas, efeito Canadá do Lula, só que agora já acabou o efeito Canadá e o Tarcísio já está aqui empatado tecnicamente com o Lula e a tendência é crescer, né? Essa mesma curva aqui você vai observar para a Michelle e para o Bolsonaro também, né? A outra informação que é trágica para o Lula nessa pesquisa é a questão da confiança do consumidor, né? Você vai ver que o brasileiro está pessimista com relação ao ano que vem, no que ele está muito certo, né? O Lula tem gastado dinheiro como se não houvesse amanhã, ano que vem vai ser ano eleitoral, ele vai gastar mais dinheiro ainda, a economia do Brasil vai para o buraco, né? Então está com um índice de confiança do consumidor muito baixo, tudo negativo aqui, ó, em termos de índice de confiança do consumidor, expectativa versus atual muito menor do que a expectativa que eles tinham, ou seja, o consumidor está vendo a situação de emprego como ruim, a família como ruim, a situação do Brasil como um todo como ruim, justamente por conta do governo descontrolado do Lula, né? As expectativas daqui a 6 meses o pessoal ainda coloca aqui como positiva, mas no momento o resto todo negativo no final das contas. A inflação, embora esteja caindo, né, ainda é uma preocupação muito grande das pessoas. A maior parte das pessoas acha que não vai fazer compras de bens duráveis por hora, ou seja, comprar carro ou casa ou bens de longo prazo, né? Outra coisa aqui que é uma tragédia para o Lula, né? O que são os principais problemas do Brasil? O que o pessoal está preocupado que o próximo presidente resolva? Criminalidade e tráfico de drogas, segurança pública, corrupção. São os dois pontos aqui que o Lula tem um telhado de vidro enorme. O Lula é um corrupto por definição. O Lula é fraco, é conivente com a violência por definição. Aí depois vem a economia, inflação, extremismo e polarização política, não sei o que lá, não sei o que lá. Vem outras coisas aqui, mas a verdade é que no final das contas a segurança pública se colocou como tema central do ano que vem, e isso é uma péssima notícia para o Lula, né? Aqui, ó, já dava para ver a corrupção como um ponto alto e a criminalidade ainda superando ainda a questão da segurança pública, superando ainda a corrupção, né? Lembra que na hora de comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro, a maior parte das pessoas acha que o governo Bolsonaro foi melhor, tanto na parte de corrupção quanto na parte de segurança pública. Então, exatamente nos pontos que a população está preocupada com isso, né? Então, ou seja, esse resultado aqui, tem outras informações aqui, mas eu acho que uma coisa impressionante, que o Tarcísio de Freitas é o único político brasileiro com avaliação positiva, 1 ponto percentual. A maior parte dos políticos tem negativo, né? O Nicolas fica bem também.
O Bolsonaro é melhor avaliado que o Lula, olha que coisa, mas o Tarcísio de Freitas é o único positivo nessa história. Eu falo para vocês, o Tarcísio é um excelente candidato. A Michelle Bolsonaro tá bem também aqui, tá no mesmo patamar do Lula. Outra informação curiosa aqui é o posicionamento político com a idade, é o que eu falo para vocês, olha só. A população em geral é mais ou menos 40% de esquerda, 42% de direita. Ou seja, estamos equilibrados, né? O que já é um ganho pra gente, é o que eu falo pra vocês, o brasileiro sempre foi muito mais de esquerda do que de direita. Então a gente tá equilibrado, já é uma vitória pra direita, né? Mas o pior pra esquerda, o que tá a esquerda fazendo a esquerda morrer, é isso daqui, ó, geração Z, 52% se dizem de direita e só 31% de esquerda. Os millennials, a mesma coisa, 51% se dizem de direita e só 27%, mais ou menos 30%, se dizem de esquerda. Ou seja, nas gerações mais jovens, o pessoal é fortemente de direita. Quem é que está atrapalhando o Brasil? Os velhos igual eu, a minha geração X aqui, ó, 34% de direita e 52% de esquerda. Mas, gente, entenda a cabeça desse pessoal velho. Naquela época, na nossa época, ser de direita era um palavrão no Brasil. Era xingamento, você xingava as pessoas de ser de direita, tá? Era assim o Brasil naquela época, tá? E agora o pessoal, muita gente ficou ainda com isso na cabeça. Tá melhorando. Mas, né, e o pior, os baby boomers, aqui, o pessoal mais velho ainda do que eu aqui, né, os que estão vivos ainda, né, 57% de esquerda e só 25% de direita. Mas é o que eu falo pra vocês, meu amigo, esse pessoal aqui, ó, não tá ficando mais novo não, cara, esse pessoal tá indo aqui, ó, a próxima etapa já é a morte, já é o velório, coisa e tal. Quem tá crescendo é isso daqui, ó. E é por isso que eu falo pra vocês, a esquerda perdeu o bonde da história. Então estão lutando para se manter relevantes, mas já perderam corações e mentes, e o futuro da esquerda o fim, é inevitável. Não tem como lutar contra esse tipo de demografia aqui. Bom, tem outras informações aqui na pesquisa, mas acho que não vale a pena entrar em tudo aqui, o resto também é um monte de coisa que não justifica a gente entrar nisso daqui, né? Mas essa pesquisa é muito ruim para o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.